assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Shrek e Fiona estão vivendo de boa no reino de tão distante. Só que do nada, o rei Harold, aquele sapo que virou sogro do Shrek, fica doente e pá, morre. Só que antes de bater as botas, o velhinho dá um presentinho nada agradável pro Shrek. Você vai ser o próximo rei. E o Shrek já entra em pânico, porque ser rei é a última coisa que ele quer. Imagina só ele, um ogro, com coroa, trono e tendo que tomar decisões o dia inteiro. Não combina com ele, né? Só que aí o Harold solta uma última cartada. Tem mais um herdeiro possível. O primo distante da Fiona, chamado Arthur, ou Arthur, se quiser ser mais formal. É um adolescente meio desajeitado, não tem nada de príncipe encantado, mas tá vivo. Então o Shrek vê aí uma chance de escapar dessa enrascada. Vai atrás desse tal de Arthur, leva o moleque pro trono e pronto. Ele e a Fiona voltam pra vida simples no pântano. Plano perfeito? Só que não. Enquanto isso, rola outra treta. O príncipe encantado, sim, aquele metido do segundo filme, tá revoltado porque perdeu tudo e quer vingança. Ele junta um bando de vilões de contos de fadas, tipo Capitão Gancho, Bruxa Má e por aí vai, para fazer um golpe no reino e tomar o trono à força. E como o Shrek tá fora em busca do tal herdeiro, o encantado acha que agora é a hora. Voltando pro Shrek, ele sai em viagem com o burro e o gato de botas, que continuam sensacionais, como sempre, e vão atrás do Arthur, que estuda numa escola tipo internato. O problema é que o garoto é super inseguro, vive sendo zoado pelos outros alunos e acha que nunca vai ser um bom rei. E o Shrek, que não tem o menor jeito para dar apoio emocional, acaba assustando mais ainda o moleque. No meio disso tudo, o burro e o gato trocam de corpo por culpa de uma mágica maluca, então já viu, é confusão atrás de confusão. Lá no reino, Fiona descobre que tá grávida. Pois é, vem bebê ogro aí. Mas mal tem tempo para pensar nisso porque o príncipe encantado invade tão distante e faz todo mundo de refém. As princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, etc., tentam reagir, mas são tão mimadas que mais atrapalham do que ajudam. Só a Fiona mesmo tenta manter a calma e bolar um plano para escapar e salvar o reino. De volta ao Shrek, depois de muitos altos e baixos, ele finalmente consegue mostrar pro Arthur que coragem não é nascer valente, mas escolher fazer o certo, mesmo morrendo de medo. E o garoto começa a acreditar em si mesmo. Aí os dois decidem voltar correndo pro reino, antes que o encantado destrua tudo. Na batalha final, rola de tudo. Vilões sendo enganados, heróis improvisando, princesas virando ninjas, literalmente. E claro, o Arthur encarando o encantado, com um baita discurso que desarma geral. No fim, o encantado se dá mal. O reino é salvo e... tcharam! O Shrek não precisa ser rei, porque o Arthur finalmente assume a coroa. E Shrek volta pro pântano com a Fiona, agora esperando filhotes ogros, com o burro e o gato por perto, prontos para mais aventuras. Mas dá pra ver que o coração dele já não é mais só de ogro rabugento. Ele tá virando um paizão. Logo no comecinho, a gente já percebe que a vida do Shrek tá bem diferente daquela paz do pântano que ele amava. Ele e a Fiona estão em tão distante, no lugar do rei Harold e da rainha Lilian, porque o sogro dele tá doente. Mas não é só uma gripe, não. O rei virou um sapo. Lembra do final do segundo filme? Pois é, ainda tá assim. E agora tá bem fraquinho, quase partindo dessa pra melhor. E quem é que tá tendo que cumprir os deveres reais enquanto isso? Ele mesmo, Shrek. Cara, imagina um ogro que nunca quis saber de etiqueta, banquetes chiques ou discursos formais, tendo que ficar usando roupas pomposas, participando de cerimônias e cumprimentando gente fresca o dia todo. Ele tenta, mas dá pra ver na cara dele que tá completamente fora da zona de conforto. Ele tropeça, fala tudo errado, derruba coisa e ainda por cima leva um baita tombo num show de teatro ao vivo, que era pra ser todo elegante. Um desastre real, literalmente. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o rei Harold vai piorando, e Shrek, Fiona e a rainha ficam ali, ao redor da cama do velhinho, esperando ele dar seu último suspiro. Só que o Harold não colabora muito, não. Ele tenta morrer várias vezes de forma dramática e sempre volta tossindo, tipo, peraí, ainda não foi agora não. A cena é engraçada e triste ao mesmo tempo.
Até que finalmente ele se despede mesmo, com direito a umas últimas palavras bem enroladas, e entrega o fardo do trono ao Shrek. Só que o ogro não aceita isso fácil não. Dá pra ver no rosto dele que ser rei é o último papel que ele quer. A Fiona até tenta animar ele, dizendo que vai ser bom, que eles podem governar juntos, mas Shrek tá apavorado com a ideia. E aí a rainha solta a bomba. Existe outro herdeiro, um tal de Arthur Pendragon, primo da Fiona, que vive estudando num colégio longe dali. E aí Shrek vê uma saída perfeita: ir atrás desse garoto e colocar ele no trono no lugar dele. Mas claro, o Shrek não ia sozinho, né? Ele leva com ele o burro e o gato de botas, seus dois parceiros inseparáveis. O burro tá como sempre, tagarela, metido e se achando o cérebro da operação. Já o gato, sempre no estilo cavalheiro latino, cheio de charme, e com aquele olhar pidão que todo mundo conhece. Juntos eles partem numa viagem de navio para buscar o tal herdeiro, sem saber muito bem o que vão encontrar. Enquanto isso, a Fiona fica no castelo com as princesas, e é aí que ela tem uma surpresa que muda tudo. Ela está grávida. Ela conta pro Shrek antes dele embarcar, e o ogro congela, não de alegria, de pânico. A cabeça dele começa a girar. Ele fica imaginando ogros bebês bagunceiros, chorando, fazendo cocô no teto, sim, no teto, e a vida dele virando um caos total. Esse medo da paternidade vira um tema importante que vai acompanhá-lo o filme inteiro. Mas voltando para a viagem, Shrek, burro e gato estão a caminho da escola onde o tal do Arthur estuda. E eles acham que vão encontrar um jovem nobre, preparado para reinar. Mas como sempre no universo de Shrek, nada é como parece. O moleque é um adolescente desajeitado, impopular, meio nerd, que ninguém respeita. Sofre bullying e não tem nenhum pingo de autoconfiança. Quando o Shrek chega dizendo que ele vai ser rei, o Arthur quase desmaia. Eu, rei, nem consigo mandar no meu armário. E é aí que começa o desafio real do Shrek: convencer esse garoto sem graça de que ele pode ser alguém importante. Mas o Shrek também tá perdido, porque ele mesmo não acredita muito nisso. Ele só quer sair correndo daquela responsabilidade e jogar tudo no colo do primeiro que topar. Então, Shrek, burro e gato de botas já estão nessa missão meio maluca para levar o Arthur, ou Art, como ele prefere, de volta pro trono de tão distante. Só que logo de cara dá pra ver que vai ser mais difícil do que parece. O garoto não tem nada de rei. Ele é inseguro. Vive sendo zoado pelos outros alunos da escola, e o jeito desajeitado dele só piora tudo. Ele quer ser respeitado, claro, mas não sabe como. E o Shrek também não tem o menor jeito com palavras de motivação. A única coisa que ele consegue fazer é gritar: "Vamos embora", como se isso resolvesse alguma coisa. Enquanto eles estão tentando convencer o Art, o príncipe encantado finalmente entra em cena e começa a colocar o plano de vingança dele em prática. Ele tá amargurado desde que perdeu a chance de ser rei lá no segundo filme, lembra? Agora, ele reúne um exército só de vilões que a gente conhece dos contos de fadas. Tem o Capitão Gancho, a Bruxa Má, o Ciclope, o Lobo Mau e outros que também estão cansados de serem os do mal da história. O Encantado convence todo mundo de que juntos eles podem dar um golpe no reino e assumir o poder. Enquanto o Shrek tá fora, o Encantado aproveita a ausência dele para invadir tão distante com esse exército de vilões. Ele chega no maior estilo apresentação teatral, fazendo um drama danado, como se estivesse encenando uma peça. E claro, sequestra todo mundo que tá no castelo, inclusive a Fiona. Só que o que ele não esperava é que Fiona e as princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel e Bela Adormecida, fossem dar trabalho. Só que, no começo, essas princesas são um desastre. Elas são todas mimadas, frescas, cada uma com sua neura. A Branca de Neve só quer saber dos animais cantando ao redor dela, a Cinderela vive limpando o chão por reflexo, e a Bela Adormecida dorme em qualquer canto. Mas a Fiona tenta botar ordem e convencer as meninas de que elas precisam agir, se libertar e lutar de verdade. Aos poucos, elas vão se transformando, trocando a delicadeza pela atitude. E olha, depois de treinarem juntas e se unirem, elas viram praticamente um grupo de elite ninja de contos de fadas. É hilário. E ao mesmo tempo super legal ver as princesas tomando o controle da situação. Enquanto isso, a viagem do Shrek e companhia continua. O Artie está cada vez mais hesitante, achando que não tem o que é preciso para ser rei.
E o Shrek começa a perceber que talvez o garoto só precise de alguém que acredite nele. O problema é que, no meio do caminho de volta, o navio dele sofre um ataque dos vilões do Encantado. E aí começa uma confusão daquelas. Shrek e Fiona estão vivendo de boa no reino de tão distante. Só que do nada, o rei Harold, aquele sapo que virou sogro do Shrek, fica doente e pá, morre. Só que antes de bater as botas, o velhinho dá um presentinho nada agradável pro Shrek. Você vai ser o próximo rei. E o Shrek já entra em pânico, porque ser rei é a última coisa que ele quer. Imagina só ele, um ogro, com coroa, trono e tendo que tomar decisões o dia inteiro. Não combina com ele, né? Só que aí o Harold solta uma última cartada. Tem mais um herdeiro possível. O primo distante da Fiona, chamado Arthur, ou Arthur, se quiser ser mais formal. É um adolescente meio desajeitado. Não tem nada de príncipe encantado, mas tá vivo. Então o Shrek vê aí uma chance de escapar dessa enrascada. Vai atrás desse tal de Arthur, leva o moleque pro trono e pronto. Ele e a Fiona voltam pra vida simples no pântano. Plano perfeito? Só que não. Enquanto isso, rola outra treta. O príncipe encantado, sim, aquele metido do segundo filme, tá revoltado porque perdeu tudo e quer vingança. Ele junta um bando de vilões de contos de fadas, tipo Capitão Gancho, Bruxa Má e por aí vai, pra fazer um golpe no reino e tomar o trono à força. E como o Shrek tá fora em busca do tal herdeiro, o Encantado acha que agora é a hora. Voltando pro Shrek, ele sai em viagem com o burro e o gato de botas, que continuam sensacionais, como sempre, e vão atrás do Arthur, que estuda numa escola tipo internato. O problema é que o garoto é super inseguro, vive sendo zoado pelos outros alunos e acha que nunca vai ser um bom rei. E o Shrek, que não tem o menor jeito para dar apoio emocional, acaba assustando mais ainda o moleque. No meio disso tudo, o burro e o gato trocam de corpo por culpa de uma mágica maluca, então já viu, é confusão atrás de confusão. Lá no reino, Fiona descobre que tá grávida. Pois é, vem bebê ogro aí. Mas mal tem tempo pra pensar nisso porque o príncipe encantado invade tão distante e faz todo mundo de refém. As princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, etc., tentam reagir, mas são tão mimadas que mais atrapalham do que ajudam. Só a Fiona mesmo tenta manter a calma e bolar um plano pra escapar e salvar o reino. De volta ao Shrek, depois de muitos altos e baixos, ele finalmente consegue mostrar pro Arthur que coragem não é nascer valente, mas escolher fazer o certo, mesmo morrendo de medo. E o garoto começa a acreditar em si mesmo. Aí os dois decidem voltar correndo pro reino, antes que o Encantado destrua tudo. Na batalha final, rola de tudo. Vilões sendo enganados, heróis improvisando, princesas virando ninjas, literalmente. E claro, o Arthur encarando o Encantado, com um baita discurso que desarma geral. No fim, o Encantado se dá mal. O reino é salvo e... tcharam! O Shrek não precisa ser rei, porque o Arthur finalmente assume a coroa. E Shrek volta pro pântano com a Fiona, agora esperando filhotes ogros, com o burro e o gato por perto, prontos para mais aventuras. Mas dá pra ver que o coração dele já não é mais só de ogro rabugento. Ele tá virando um paizão. Logo no comecinho, a gente já percebe que a vida do Shrek tá bem diferente daquela paz do pântano que ele amava. Ele e a Fiona estão em tão distante, no lugar do rei Harold e da rainha Lilian, porque o sogro dele tá doente. Mas não é só uma gripe, não. O rei virou um sapo. Lembra do final do segundo filme? Pois é, ainda tá assim. E agora tá bem fraquinho, quase partindo dessa pra melhor. E quem é que tá tendo que cumprir os deveres reais enquanto isso? Ele mesmo, Shrek. Cara, imagina um ogro que nunca quis saber de etiqueta, banquetes chiques ou discursos formais, tendo que ficar usando roupas pomposas, participando de cerimônias e cumprimentando gente fresca o dia todo. Ele tenta, mas dá pra ver na cara dele que tá completamente fora da zona de conforto. Ele tropeça, fala tudo errado, derruba coisa e ainda por cima leva um baita tombo num show de teatro ao vivo, que era pra ser todo elegante. Um desastre real, literalmente. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o rei Harold vai piorando, e Shrek, Fiona e a rainha ficam ali, ao redor da cama do velhinho, esperando ele dar seu último suspiro. Só que o Harold não colabora muito, não. Ele tenta morrer várias vezes de forma dramática e sempre volta tossindo, tipo, peraí, ainda não foi agora não. A cena é engraçada e triste ao mesmo tempo.
até que finalmente ele se despede mesmo, com direito a umas últimas palavras bem enroladas, e entrega o fardo do trono ao Shrek. Só que o ogro não aceita isso fácil não. Dá pra ver no rosto dele que ser rei é o último papel que ele quer. A Fiona até tenta animar ele, dizendo que vai ser bom, que eles podem governar juntos, mas Shrek tá apavorado com a ideia. E aí a rainha solta a bomba. Existe outro herdeiro, um tal de Arthur Pendragon, primo da Fiona, que vive estudando num colégio longe dali. E aí Shrek vê uma saída perfeita: ir atrás desse garoto e colocar ele no trono no lugar dele. Mas claro, o Shrek não ia sozinho, né? Ele leva com ele o burro e o gato de botas, seus dois parceiros inseparáveis. O burro tá como sempre, tagarela, metido e se achando o cérebro da operação. Já o gato, sempre no estilo cavalheiro latino, cheio de charme, e com aquele olhar pidão que todo mundo conhece. Juntos eles partem numa viagem de navio para buscar o tal herdeiro, sem saber muito bem o que vão encontrar. Enquanto isso, a Fiona fica no castelo com as princesas, e é aí que ela tem uma surpresa que muda tudo. Ela está grávida. Ela conta pro Shrek antes dele embarcar, e o ogro congela, não de alegria, de pânico. A cabeça dele começa a girar. Ele fica imaginando ogros bebês bagunceiros, chorando, fazendo cocô no teto, sim, no teto, e a vida dele virando um caos total. Esse medo da paternidade vira um tema importante que vai acompanhá-lo o filme inteiro. Mas voltando para a viagem, Shrek, burro e gato estão a caminho da escola onde o tal do Arthur estuda. E eles acham que vão encontrar um jovem nobre, preparado para reinar. Mas como sempre no universo de Shrek, nada é como parece. O moleque é um adolescente desajeitado, impopular, meio nerd, que ninguém respeita. Sofre bullying e não tem nenhum pingo de autoconfiança. Quando o Shrek chega dizendo que ele vai ser rei, o Arthur quase desmaia. Eu, rei, nem consigo mandar no meu armário. E é aí que começa o desafio real do Shrek: convencer esse garoto sem graça de que ele pode ser alguém importante. Mas o Shrek também tá perdido, porque ele mesmo não acredita muito nisso. Ele só quer sair correndo daquela responsabilidade e jogar tudo no colo do primeiro que topar. Então, Shrek, burro e gato de botas já estão nessa missão meio maluca para levar o Arthur, ou Art, como ele prefere, de volta pro trono de tão distante. Só que logo de cara dá pra ver que vai ser mais difícil do que parece. O garoto não tem nada de rei. Ele é inseguro. Vive sendo zoado pelos outros alunos da escola. E o jeito desajeitado dele só piora tudo. Ele quer ser respeitado, claro, mas não sabe como. E o Shrek também não tem o menor jeito com palavras de motivação. A única coisa que ele consegue fazer é gritar: "Vamos embora", como se isso resolvesse alguma coisa. Enquanto eles estão tentando convencer o Art, o príncipe encantado finalmente entra em cena e começa a colocar o plano de vingança dele em prática. Ele tá amargurado desde que perdeu a chance de ser rei lá no segundo filme, lembra? Agora, ele reúne um exército só de vilões que a gente conhece dos contos de fadas. Tem o Capitão Gancho, a Bruxa Má, o Ciclope, o Lobo Mau e outros que também estão cansados de serem os do mal da história. O Encantado convence todo mundo de que juntos eles podem dar um golpe no reino e assumir o poder. Enquanto o Shrek tá fora, o Encantado aproveita a ausência dele para invadir tão distante com esse exército de vilões. Ele chega no maior estilo apresentação teatral, fazendo um drama danado, como se estivesse encenando uma peça. E claro, sequestra todo mundo que tá no castelo, inclusive a Fiona. Só que o que ele não esperava é que Fiona e as princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel e Bela Adormecida, fossem dar trabalho. Só que, no começo, essas princesas são um desastre. Elas são todas mimadas, frescas, cada uma com sua neura. A Branca de Neve só quer saber dos animais cantando ao redor dela, a Cinderela vive limpando o chão por reflexo, e a Bela Adormecida dorme em qualquer canto. Mas a Fiona tenta botar ordem e convencer as meninas de que elas precisam agir, se libertar e lutar de verdade. Aos poucos, elas vão se transformando, trocando a delicadeza pela atitude. E olha, depois de treinarem juntas e se unirem, elas viram praticamente um grupo de elite ninja de contos de fadas. É hilário. E ao mesmo tempo super legal ver as princesas tomando controle da situação. Enquanto isso, a viagem do Shrek e companhia continua. O Artie está cada vez mais hesitante, achando que não tem o que é preciso para ser rei.
E o Shrek começa a perceber que talvez o garoto só precise de alguém que acredite nele. O problema é que, no meio do caminho de volta, o navio dele sofre um ataque dos vilões do Encantado. E aí começa uma confusão daquelas. Shrek e Fiona estão vivendo de boa no reino de tão distante. Só que do nada, o rei Harold, aquele sapo que virou sogro do Shrek, fica doente e morre. Só que antes de bater as botas, o velhinho dá um presentinho nada agradável pro Shrek. Você vai ser o próximo rei. E o Shrek já entra em pânico, porque ser rei é a última coisa que ele quer. Imagina só ele, um ogro, com coroa, trono e tendo que tomar decisões o dia inteiro. Não combina com ele, né? Só que aí o Harold solta uma última cartada. Tem mais um herdeiro possível. O primo distante da Fiona, chamado Arthur, ou Arthur, se quiser ser mais formal. É um adolescente meio desajeitado. Não tem nada de príncipe encantado, mas tá vivo. Então o Shrek vê aí uma chance de escapar dessa enrascada. Vai atrás desse tal de Arthur, leva o moleque pro trono e pronto. Ele e a Fiona voltam pra vida simples no pântano. Plano perfeito? Só que não. Enquanto isso, rola outra treta. O príncipe encantado. Sim, aquele metido do segundo filme. Tá revoltado porque perdeu tudo e quer vingança. Ele junta um bando de vilões de contos de fadas, tipo Capitão Gancho, Bruxa Má e por aí vai, pra fazer um golpe no reino e tomar o trono à força. E como o Shrek tá fora em busca do tal herdeiro, o Encantado acha que agora é a hora. Voltando pro Shrek, ele sai em viagem com o burro e o gato de botas, que continuam sensacionais, como sempre, e vão atrás do Arthur, que estuda numa escola tipo internato. O problema é que o garoto é super inseguro, vive sendo zoado pelos outros alunos e acha que nunca vai ser um bom rei. E o Shrek, que não tem o menor jeito para dar apoio emocional, acaba assustando mais ainda o moleque. No meio disso tudo, o burro e o gato trocam de corpo por culpa de uma mágica maluca, então já viu, é confusão atrás de confusão. Lá no reino, Fiona descobre que tá grávida. Pois é, vem bebê ogro aí. Mas mal tem tempo para pensar nisso porque o príncipe encantado invade tão distante e faz todo mundo de refém. As princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, etc., tentam reagir, mas são tão mimadas que mais atrapalham do que ajudam. Só a Fiona mesmo tenta manter a calma e bolar um plano para escapar e salvar o reino. De volta ao Shrek, depois de muitos altos e baixos, ele finalmente consegue mostrar pro Arthur que coragem não é nascer valente, mas escolher fazer o certo, mesmo morrendo de medo. E o garoto começa a acreditar em si mesmo. Aí os dois decidem voltar correndo pro reino antes que o Encantado destrua tudo. Na batalha final, rola de tudo. Vilões sendo enganados, heróis improvisando, princesas virando ninjas, literalmente. E claro, o Arthur encarando o Encantado com um baita discurso que desarma geral. No fim, o Encantado se dá mal. O reino é salvo e... tcharam! O Shrek não precisa ser rei, porque o Arthur finalmente assume a coroa. E Shrek volta pro pântano com a Fiona, agora esperando filhotes ogros, com o burro e o gato por perto, prontos para mais aventuras. Mas dá pra ver que o coração dele já não é mais só de ogro rabugento. Ele tá virando um paizão. Logo no comecinho, a gente já percebe que a vida do Shrek tá bem diferente daquela paz do pântano que ele amava. Ele e a Fiona estão em tão distante, no lugar do rei Harold e da rainha Lilian, porque o sogro dele tá doente. Mas não é só uma gripe, não. O rei virou um sapo. Lembra do final do segundo filme? Pois é, ainda tá assim. E agora tá bem fraquinho, quase partindo dessa pra melhor. E quem é que tá tendo que cumprir os deveres reais enquanto isso? Ele mesmo, Shrek. Cara, imagina um ogro que nunca quis saber de etiqueta, banquetes chiques ou discursos formais, tendo que ficar usando roupas pomposas, participando de cerimônias e cumprimentando gente fresca o dia todo. Ele tenta, mas dá pra ver na cara dele que tá completamente fora da zona de conforto. Ele tropeça, fala tudo errado, derruba coisa e ainda por cima leva um baita tombo num show de teatro ao vivo, que era pra ser todo elegante. Um desastre real, literalmente. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o rei Harold vai piorando, e Shrek, Fiona e a rainha ficam ali, ao redor da cama do velhinho, esperando ele dar seu último suspiro. Só que o Harold não colabora muito, não. Ele tenta morrer várias vezes de forma dramática e sempre volta tossindo, tipo, peraí, ainda não foi agora não.
A cena é engraçada e triste ao mesmo tempo, até que finalmente ele se despede mesmo, com direito a umas últimas palavras bem enroladas, e entrega o fardo do trono ao Shrek. Só que o ogro não aceita isso fácil não. Dá pra ver no rosto dele que ser rei é o último papel que ele quer. A Fiona até tenta animar ele, dizendo que vai ser bom, que eles podem governar juntos, mas Shrek tá apavorado com a ideia. E aí a rainha solta a bomba. Existe outro herdeiro, um tal de Arthur Pendragon, primo da Fiona, que vive estudando num colégio longe dali. E aí Shrek vê uma saída perfeita. Ir atrás desse garoto e colocar ele no trono no lugar dele. Mas claro, o Shrek não ia sozinho, né? Ele leva com ele o burro e o gato de botas, seus dois parceiros inseparáveis. O burro tá como sempre, tagarela, metido e se achando o cérebro da operação. Já o gato, sempre no estilo cavalheiro latino, cheio de charme, e com aquele olhar pidão que todo mundo conhece. Juntos eles partem numa viagem de navio para buscar o tal herdeiro, sem saber muito bem o que vão encontrar. Enquanto isso, a Fiona fica no castelo com as princesas, e é aí que ela tem uma surpresa que muda tudo. Ela está grávida. Ela conta pro Shrek antes dele embarcar, e o ogro congela, não de alegria, de pânico. A cabeça dele começa a girar. Ele fica imaginando ogros bebês bagunceiros, chorando, fazendo cocô no teto, sim, no teto, e a vida dele virando um caos total. Esse medo da paternidade vira um tema importante que vai acompanhá-lo o filme inteiro. Mas voltando para a viagem, Shrek, burro e gato estão a caminho da escola onde o tal do Arthur estuda. E eles acham que vão encontrar um jovem nobre, preparado para reinar. Mas como sempre no universo de Shrek, nada é como parece. O moleque é um adolescente desajeitado, impopular, meio nerd, que ninguém respeita. Sofre bullying e não tem nenhum pingo de autoconfiança. Quando o Shrek chega dizendo que ele vai ser rei, o Arthur quase desmaia. Eu, rei, nem consigo mandar no meu armário. E é aí que começa o desafio real do Shrek. Convencer esse garoto sem graça de que ele pode ser alguém importante. Mas o Shrek também tá perdido, porque ele mesmo não acredita muito nisso. Ele só quer sair correndo daquela responsabilidade e jogar tudo no colo do primeiro que topar. Então, Shrek, burro e gato de botas já estão nessa missão meio maluca para levar o Arthur, ou Artie, como ele prefere, de volta pro trono de tão distante. Só que logo de cara dá pra ver que vai ser mais difícil do que parece. O garoto não tem nada de rei. Ele é inseguro. Vive sendo zoado pelos outros alunos da escola, e o jeito desajeitado dele só piora tudo. Ele quer ser respeitado, claro, mas não sabe como. E o Shrek também não tem o menor jeito com palavras de motivação. A única coisa que ele consegue fazer é gritar, "Vamos embora", como se isso resolvesse alguma coisa. Enquanto eles estão tentando convencer o Artie, o príncipe encantado finalmente entra em cena e começa a colocar o plano de vingança dele em prática. Ele tá amargurado desde que perdeu a chance de ser rei lá no segundo filme, lembra? Agora, ele reúne um exército só de vilões que a gente conhece dos contos de fadas. Tem o Capitão Gancho, a Bruxa Má, o Ciclope, o Lobo Mau e outros que também estão cansados de serem os do mal da história. O Encantado convence todo mundo de que juntos eles podem dar um golpe no reino e assumir o poder. Enquanto o Shrek tá fora, o Encantado aproveita a ausência dele para invadir tão distante com esse exército de vilões. Ele chega no maior estilo apresentação teatral, fazendo um drama danado, como se estivesse encenando uma peça. E claro, sequestra todo mundo que tá no castelo, inclusive a Fiona. Só que o que ele não esperava é que Fiona e as princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel e Bela Adormecida, fossem dar trabalho. Só que, no começo, essas princesas são um desastre. Elas são todas mimadas, frescas, cada uma com sua neura. A Branca de Neve só quer saber dos animais cantando ao redor dela, a Cinderela vive limpando o chão por reflexo, e a Bela Adormecida dorme em qualquer canto. Mas a Fiona tenta botar ordem e convencer as meninas de que elas precisam agir, se libertar e lutar de verdade. Aos poucos, elas vão se transformando, trocando a delicadeza pela atitude. E olha, depois de treinarem juntas e se unirem, elas viram praticamente um grupo de elite ninja de contos de fadas. É hilário. E ao mesmo tempo super legal ver as princesas tomando controle da situação. Enquanto isso, a viagem do Shrek e companhia continua. O Artie está cada vez mais hesitante, achando que não tem o que é preciso para ser rei.
E o Shrek começa a perceber que talvez o garoto só precise de alguém que acredite nele. O problema é que, no meio do caminho de volta, o navio dele sofre um ataque dos vilões do Encantado. E aí começa uma confusão daquelas. Shrek e Fiona estão vivendo de boa no reino de tão distante. Só que do nada, o rei Harold, aquele sapo que virou sogro do Shrek, fica doente e pá, morre. Só que antes de bater as botas, o velhinho dá um presentinho nada agradável pro Shrek. Você vai ser o próximo rei. E o Shrek já entra em pânico, porque ser rei é a última coisa que ele quer. Imagina só ele, um ogro, com coroa, trono e tendo que tomar decisões o dia inteiro. Não combina com ele, né? Só que aí o Harold solta uma última cartada. Tem mais um herdeiro possível. O primo distante da Fiona, chamado Arthur, ou Arthur, se quiser ser mais formal. É um adolescente meio desajeitado. Não tem nada de príncipe encantado, mas tá vivo. Então o Shrek vê aí uma chance de escapar dessa enrascada. Vai atrás desse tal de Arthur, leva o moleque pro trono e pronto. Ele e a Fiona voltam pra vida simples no pântano. Plano perfeito? Só que não. Enquanto isso, rola outra treta. O príncipe encantado. Sim, aquele metido do segundo filme. Tá revoltado porque perdeu tudo e quer vingança. Ele junta um bando de vilões de contos de fadas, tipo Capitão Gancho, Bruxa Má e por aí vai, para fazer um golpe no reino e tomar o trono à força. E como o Shrek tá fora em busca do tal herdeiro, o Encantado acha que agora é a hora. Voltando pro Shrek, ele sai em viagem com o burro e o gato de botas, que continuam sensacionais, como sempre, e vão atrás do Arthur, que estuda numa escola tipo internato. O problema é que o garoto é super inseguro, vive sendo zoado pelos outros alunos e acha que nunca vai ser um bom rei. E o Shrek, que não tem o menor jeito para dar apoio emocional, acaba assustando mais ainda o moleque. No meio disso tudo, o burro e o gato trocam de corpo por culpa de uma mágica maluca, então já viu, é confusão atrás de confusão. Lá no reino, Fiona descobre que tá grávida. Pois é, vem bebê ogro aí. Mas mal tem tempo para pensar nisso porque o príncipe encantado invade tão distante e faz todo mundo de refém. As princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, etc., tentam reagir, mas são tão mimadas que mais atrapalham do que ajudam. Só a Fiona mesmo tenta manter a calma e bolar um plano para escapar e salvar o reino. De volta ao Shrek, depois de muitos altos e baixos, ele finalmente consegue mostrar pro Arthur que coragem não é nascer valente, mas escolher fazer o certo, mesmo morrendo de medo. E o garoto começa a acreditar em si mesmo. Aí os dois decidem voltar correndo pro reino, antes que o Encantado destrua tudo. Na batalha final, rola de tudo. Vilões sendo enganados, heróis improvisando, princesas virando ninjas, literalmente. E claro, o Arthur encarando o Encantado, com um baita discurso que desarma geral. No fim, o Encantado se dá mal. O reino é salvo e... tcharam! O Shrek não precisa ser rei, porque o Arthur finalmente assume a coroa. E Shrek volta pro pântano com a Fiona, agora esperando filhotes ogros, com o burro e o gato por perto, prontos para mais aventuras. Mas dá pra ver que o coração dele já não é mais só de ogro rabugento. Ele tá virando um paizão. Logo no comecinho, a gente já percebe que a vida do Shrek tá bem diferente daquela paz do pântano que ele amava. Ele e a Fiona estão em tão distante, no lugar do rei Harold e da rainha Lilian, porque o sogro dele tá doente. Mas não é só uma gripe, não. O rei virou um sapo. Lembra do final do segundo filme? Pois é, ainda tá assim. E agora tá bem fraquinho, quase partindo dessa pra melhor. E quem é que tá tendo que cumprir os deveres reais enquanto isso? Ele mesmo, Shrek. Cara, imagina um ogro que nunca quis saber de etiqueta, banquetes chiques ou discursos formais, tendo que ficar usando roupas pomposas, participando de cerimônias e cumprimentando gente fresca o dia todo. Ele tenta, mas dá pra ver na cara dele que tá completamente fora da zona de conforto. Ele tropeça, fala tudo errado, derruba coisa e ainda por cima leva um baita tombo num show de teatro ao vivo, que era pra ser todo elegante. Um desastre real, literalmente. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o rei Harold vai piorando, e Shrek, Fiona e a rainha ficam ali, ao redor da cama do velhinho, esperando ele dar seu último suspiro. Só que o Harold não colabora muito, não. Ele tenta morrer várias vezes de forma dramática e sempre volta tossindo, tipo, peraí, ainda não foi agora não. A cena é engraçada e triste ao mesmo tempo.
até que finalmente ele se despede mesmo, com direito a umas últimas palavras bem enroladas, e entrega o fardo do trono ao Shrek. Só que o ogro não aceita isso fácil não. Dá pra ver no rosto dele que ser rei é o último papel que ele quer. A Fiona até tenta animar ele, dizendo que vai ser bom, que eles podem governar juntos, mas Shrek tá apavorado com a ideia. E aí a rainha solta a bomba. Existe outro herdeiro, um tal de Arthur Pendragon, primo da Fiona, que vive estudando num colégio longe dali. E aí Shrek vê uma saída perfeita: ir atrás desse garoto e colocar ele no trono no lugar dele. Mas claro, o Shrek não ia sozinho, né? Ele leva com ele o burro e o gato de botas, seus dois parceiros inseparáveis. O burro tá como sempre, tagarela, metido e se achando o cérebro da operação. Já o gato, sempre no estilo cavalheiro latino, cheio de charme, e com aquele olhar pidão que todo mundo conhece. Juntos eles partem numa viagem de navio para buscar o tal herdeiro, sem saber muito bem o que vão encontrar. Enquanto isso, a Fiona fica no castelo com as princesas, e é aí que ela tem uma surpresa que muda tudo. Ela está grávida. Ela conta pro Shrek antes dele embarcar, e o ogro congela, não de alegria, de pânico. A cabeça dele começa a girar. Ele fica imaginando ogros bebês bagunceiros, chorando, fazendo cocô no teto, sim, no teto, e a vida dele virando um caos total. Esse medo da paternidade vira um tema importante que vai acompanhá-lo o filme inteiro. Mas voltando para a viagem, Shrek, burro e gato estão a caminho da escola onde o tal do Arthur estuda. E eles acham que vão encontrar um jovem nobre, preparado para reinar. Mas como sempre no universo de Shrek, nada é como parece. O moleque é um adolescente desajeitado, impopular, meio nerd, que ninguém respeita. Sofre bullying e não tem nenhum pingo de autoconfiança. Quando o Shrek chega dizendo que ele vai ser rei, o Arthur quase desmaia. Eu? Rei? Nem consigo mandar no meu armário! E é aí que começa o desafio real do Shrek: convencer esse garoto sem graça de que ele pode ser alguém importante. Mas o Shrek também tá perdido, porque ele mesmo não acredita muito nisso. Ele só quer sair correndo daquela responsabilidade e jogar tudo no colo do primeiro que topar. Então, Shrek, burro e gato de botas já estão nessa missão meio maluca para levar o Arthur, ou Artie, como ele prefere, de volta pro trono de tão distante. Só que logo de cara dá pra ver que vai ser mais difícil do que parece. O garoto não tem nada de rei. Ele é inseguro. Vive sendo zoado pelos outros alunos da escola, e o jeito desajeitado dele só piora tudo. Ele quer ser respeitado, claro, mas não sabe como. E o Shrek também não tem o menor jeito com palavras de motivação. A única coisa que ele consegue fazer é gritar: "Vamos embora", como se isso resolvesse alguma coisa. Enquanto eles estão tentando convencer o Artie, o príncipe encantado finalmente entra em cena e começa a colocar o plano de vingança dele em prática. Ele tá amargurado desde que perdeu a chance de ser rei lá no segundo filme, lembra? Agora, ele reúne um exército só de vilões que a gente conhece dos contos de fadas. Tem o Capitão Gancho, a Bruxa Má, o Ciclope, o Lobo Mau e outros que também estão cansados de serem os do mal da história. O Encantado convence todo mundo de que juntos eles podem dar um golpe no reino e assumir o poder. Enquanto o Shrek tá fora, o Encantado aproveita a ausência dele para invadir tão distante com esse exército de vilões. Ele chega no maior estilo apresentação teatral, fazendo um drama danado, como se estivesse encenando uma peça. E claro, sequestra todo mundo que tá no castelo, inclusive a Fiona. Só que o que ele não esperava é que Fiona e as princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel e Bela Adormecida, fossem dar trabalho. Só que, no começo, essas princesas são um desastre. Elas são todas mimadas, frescas, cada uma com sua neura. A Branca de Neve só quer saber dos animais cantando ao redor dela. A Cinderela vive limpando o chão por reflexo. E a Bela Adormecida dorme em qualquer canto. Mas a Fiona tenta botar ordem e convencer as meninas de que elas precisam agir, se libertar e lutar de verdade. Aos poucos, elas vão se transformando, trocando a delicadeza pela atitude. E olha, depois de treinarem juntas e se unirem, elas viram praticamente um grupo de elite ninja de contos de fadas. É hilário e ao mesmo tempo super legal ver as princesas tomando controle da situação. Enquanto isso, a viagem do Shrek e companhia continua. O Artie está cada vez mais hesitante, achando que não tem o que é preciso para ser rei.
E o Shrek começa a perceber que talvez o garoto só precise de alguém que acredite nele. O problema é que, no meio do caminho de volta, o navio dele sofre um ataque dos vilões do Encantado. E aí começa uma confusão daquelas. Shrek e Fiona estão vivendo de boa no reino de tão distante. Só que do nada, o rei Harold, aquele sapo que virou sogro do Shrek, fica doente e pá, morre. Só que antes de bater as botas, o velhinho dá um presentinho nada agradável pro Shrek. Você vai ser o próximo rei. E o Shrek já entra em pânico, porque ser rei é a última coisa que ele quer. Imagina só ele, um ogro, com coroa, trono e tendo que tomar decisões o dia inteiro. Não combina com ele, né? Só que aí o Harold solta uma última cartada. Tem mais um herdeiro possível. O primo distante da Fiona, chamado Arthur, ou Arthur, se quiser ser mais formal. É um adolescente meio desajeitado, não tem nada de príncipe encantado, mas tá vivo. Então o Shrek vê aí uma chance de escapar dessa enrascada. Vai atrás desse tal de Arthur, leva o moleque pro trono e pronto. Ele e a Fiona voltam pra vida simples no pântano. Plano perfeito? Só que não. Enquanto isso, rola outra treta. O príncipe encantado, sim, aquele metido do segundo filme, tá revoltado porque perdeu tudo e quer vingança. Ele junta um bando de vilões de contos de fadas, tipo Capitão Gancho, Bruxa Má e por aí vai, para fazer um golpe no reino e tomar o trono à força. E como o Shrek tá fora em busca do tal herdeiro, o Encantado acha que agora é a hora. Voltando pro Shrek, ele sai em viagem com o burro e o gato de botas, que continuam sensacionais, como sempre, e vão atrás do Arthur, que estuda numa escola tipo internato. O problema é que o garoto é super inseguro, vive sendo zoado pelos outros alunos e acha que nunca vai ser um bom rei. E o Shrek, que não tem o menor jeito para dar apoio emocional, acaba assustando mais ainda o moleque. No meio disso tudo, o burro e o gato trocam de corpo por culpa de uma mágica maluca, então já viu, é confusão atrás de confusão. Lá no reino, Fiona descobre que tá grávida. Pois é, vem bebê ogro aí. Mas mal tem tempo para pensar nisso porque o príncipe encantado invade tão distante e faz todo mundo de refém. As princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, etc., tentam reagir, mas são tão mimadas que mais atrapalham do que ajudam. Só a Fiona mesmo tenta manter a calma e bolar um plano para escapar e salvar o reino. De volta ao Shrek, depois de muitos altos e baixos, ele finalmente consegue mostrar pro Arthur que coragem não é nascer valente, mas escolher fazer o certo, mesmo morrendo de medo. E o garoto começa a acreditar em si mesmo. Aí os dois decidem voltar correndo pro reino, antes que o Encantado destrua tudo. Na batalha final, rola de tudo. Vilões sendo enganados, heróis improvisando, princesas virando ninjas, literalmente. E claro, o Arthur encarando o Encantado com um baita discurso que desarma geral. No fim, o Encantado se dá mal, o reino é salvo e... tcharam! O Shrek não precisa ser rei, porque o Arthur finalmente assume a coroa. E Shrek volta pro pântano com a Fiona, agora esperando filhotes ogros, com o burro e o gato por perto, prontos para mais aventuras. Mas dá pra ver que o coração dele já não é mais só de ogro rabugento. Ele tá virando um paizão. Logo no comecinho, a gente já percebe que a vida do Shrek tá bem diferente daquela paz do pântano que ele amava. Ele e a Fiona estão em tão distante, no lugar do rei Harold e da rainha Lilian, porque o sogro dele tá doente. Mas não é só uma gripe, não. O rei virou um sapo. Lembra do final do segundo filme? Pois é, ainda tá assim. E agora tá bem fraquinho, quase partindo dessa pra melhor. E quem é que tá tendo que cumprir os deveres reais enquanto isso? Ele mesmo, Shrek. Cara, imagina um ogro que nunca quis saber de etiqueta, banquetes chiques ou discursos formais, tendo que ficar usando roupas pomposas, participando de cerimônias e cumprimentando gente fresca o dia todo. Ele tenta, mas dá pra ver na cara dele que tá completamente fora da zona de conforto. Ele tropeça, fala tudo errado, derruba coisa e ainda por cima leva um baita tombo num show de teatro ao vivo, que era pra ser todo elegante. Um desastre real, literalmente. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o rei Harold vai piorando, e Shrek, Fiona e a rainha ficam ali, ao redor da cama do velhinho, esperando ele dar seu último suspiro. Só que o Harold não colabora muito, não. Ele tenta morrer várias vezes de forma dramática e sempre volta tossindo, tipo, peraí, ainda não foi agora não. A cena é engraçada e triste ao mesmo tempo.
Até que finalmente ele se despede mesmo, com direito a umas últimas palavras bem enroladas, e entrega o fardo do trono ao Shrek. Só que o ogro não aceita isso fácil não. Dá pra ver no rosto dele que ser rei é o último papel que ele quer. A Fiona até tenta animar ele, dizendo que vai ser bom, que eles podem governar juntos, mas Shrek tá apavorado com a ideia. E aí a rainha solta a bomba. Existe outro herdeiro, um tal de Arthur Pendragon, primo da Fiona, que vive estudando num colégio longe dali. E aí Shrek vê uma saída perfeita: ir atrás desse garoto e colocar ele no trono no lugar dele. Mas claro, o Shrek não ia sozinho, né? Ele leva com ele o burro e o gato de botas, seus dois parceiros inseparáveis. O burro tá como sempre, tagarela, metido e se achando o cérebro da operação. Já o gato, sempre no estilo cavalheiro latino, cheio de charme, e com aquele olhar pidão que todo mundo conhece. Juntos eles partem numa viagem de navio para buscar o tal herdeiro, sem saber muito bem o que vão encontrar. Enquanto isso, a Fiona fica no castelo com as princesas, e é aí que ela tem uma surpresa que muda tudo. Ela está grávida. Ela conta pro Shrek antes dele embarcar, e o ogro congela, não de alegria, de pânico. A cabeça dele começa a girar. Ele fica imaginando ogros bebês bagunceiros, chorando, fazendo cocô no teto, sim, no teto, e a vida dele virando um caos total. Esse medo da paternidade vira um tema importante que vai acompanhá-lo o filme inteiro. Mas voltando para a viagem, Shrek, burro e gato estão a caminho da escola onde o tal do Arthur estuda. E eles acham que vão encontrar um jovem nobre, preparado para reinar. Mas como sempre no universo de Shrek, nada é como parece. O moleque é um adolescente desajeitado, impopular, meio nerd, que ninguém respeita. Sofre bullying e não tem nenhum pingo de autoconfiança. Quando o Shrek chega dizendo que ele vai ser rei, o Arthur quase desmaia. Eu, rei, nem consigo mandar no meu armário. E é aí que começa o desafio real do Shrek: convencer esse garoto sem graça de que ele pode ser alguém importante. Mas o Shrek também tá perdido, porque ele mesmo não acredita muito nisso. Ele só quer sair correndo daquela responsabilidade e jogar tudo no colo do primeiro que topar. Então, Shrek, burro e gato de botas já estão nessa missão meio maluca para levar o Arthur, ou Artie, como ele prefere, de volta pro trono de tão distante. Só que logo de cara dá pra ver que vai ser mais difícil do que parece. O garoto não tem nada de rei. Ele é inseguro, vive sendo zoado pelos outros alunos da escola, e o jeito desajeitado dele só piora tudo. Ele quer ser respeitado, claro, mas não sabe como. E o Shrek também não tem o menor jeito com palavras de motivação. A única coisa que ele consegue fazer é gritar: "Vamos embora", como se isso resolvesse alguma coisa. Enquanto eles estão tentando convencer o Artie, o príncipe encantado finalmente entra em cena e começa a colocar o plano de vingança dele em prática. Ele tá amargurado desde que perdeu a chance de ser rei lá no segundo filme, lembra? Agora, ele reúne um exército só de vilões que a gente conhece dos contos de fadas. Tem o Capitão Gancho, a Bruxa Má, o Ciclope, o Lobo Mau e outros que também estão cansados de serem os do mal da história. O Encantado convence todo mundo de que juntos eles podem dar um golpe no reino e assumir o poder. Enquanto o Shrek tá fora, o Encantado aproveita a ausência dele para invadir tão distante com esse exército de vilões. Ele chega no maior estilo apresentação teatral, fazendo um drama danado, como se estivesse encenando uma peça. E claro, sequestra todo mundo que tá no castelo, inclusive a Fiona. Só que o que ele não esperava é que Fiona e as princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel e Bela Adormecida, fossem dar trabalho. Só que, no começo, essas princesas são um desastre. Elas são todas mimadas, frescas, cada uma com sua neura. A Branca de Neve só quer saber dos animais cantando ao redor dela, a Cinderela vive limpando o chão por reflexo, e a Bela Adormecida dorme em qualquer canto. Mas a Fiona tenta botar ordem e convencer as meninas de que elas precisam agir, se libertar e lutar de verdade. Aos poucos elas vão se transformando, trocando a delicadeza pela atitude. E olha, depois de treinarem juntas e se unirem, elas viram praticamente um grupo de elite ninja de contos de fadas. É hilário e ao mesmo tempo super legal ver as princesas tomando controle da situação. Enquanto isso, a viagem do Shrek e companhia continua. O Artie está cada vez mais hesitante, achando que não tem o que é preciso para ser rei.
E o Shrek começa a perceber que talvez o garoto só precise de alguém que acredite nele. O problema é que, no meio do caminho de volta, o navio dele sofre um ataque dos vilões do Encantado. E aí começa uma confusão daquelas. Shrek e Fiona estão vivendo de boa no reino de tão distante. Só que do nada, o rei Harold, aquele sapo que virou sogro do Shrek, fica doente e pá, morre. Só que antes de bater as botas, o velhinho dá um presentinho nada agradável pro Shrek. Você vai ser o próximo rei. E o Shrek já entra em pânico, porque ser rei é a última coisa que ele quer. Imagina só ele, um ogro, com coroa, trono e tendo que tomar decisões o dia inteiro. Não combina com ele, né? Só que aí o Harold solta uma última cartada. Tem mais um herdeiro possível. O primo distante da Fiona, chamado Arthur, ou Arthur, se quiser ser mais formal. É um adolescente meio desajeitado, não tem nada de príncipe encantado, mas tá vivo. Então o Shrek vê aí uma chance de escapar dessa enrascada. Vai atrás desse tal de Arthur, leva o moleque pro trono e pronto. Ele e a Fiona voltam pra vida simples no pântano. Plano perfeito? Só que não. Enquanto isso, rola outra treta. O príncipe encantado, sim, aquele metido do segundo filme, tá revoltado porque perdeu tudo e quer vingança. Ele junta um bando de vilões de contos de fadas, tipo Capitão Gancho, Bruxa Má e por aí vai, pra fazer um golpe no reino e tomar o trono à força. E como o Shrek tá fora em busca do tal herdeiro, o Encantado acha que agora é a hora. Voltando pro Shrek, ele sai em viagem com o burro e o gato de botas, que continuam sensacionais, como sempre, e vão atrás do Arthur, que estuda numa escola tipo internato. O problema é que o garoto é super inseguro, vive sendo zoado pelos outros alunos e acha que nunca vai ser um bom rei. E o Shrek, que não tem o menor jeito para dar apoio emocional, acaba assustando mais ainda o moleque. No meio disso tudo, o burro e o gato trocam de corpo por culpa de uma mágica maluca, então já viu, é confusão atrás de confusão. Lá no reino, Fiona descobre que tá grávida. Pois é, vem bebê ogro aí. Mas mal tem tempo pra pensar nisso porque o príncipe encantado invade tão distante e faz todo mundo de refém. As princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, etc., tentam reagir, mas são tão mimadas que mais atrapalham do que ajudam. Só a Fiona mesmo tenta manter a calma e bolar um plano para escapar e salvar o reino. De volta ao Shrek, depois de muitos altos e baixos, ele finalmente consegue mostrar pro Arthur que coragem não é nascer valente, mas escolher fazer o certo, mesmo morrendo de medo. E o garoto começa a acreditar em si mesmo. Aí os dois decidem voltar correndo pro reino, antes que o Encantado destrua tudo. Na batalha final, rola de tudo. Vilões sendo enganados, heróis improvisando, princesas virando ninjas, literalmente. E claro, o Arthur encarando o Encantado, com um baita discurso que desarma geral. No fim, o Encantado se dá mal, o reino é salvo e... tcharam! O Shrek não precisa ser rei, porque o Arthur finalmente assume a coroa. E Shrek volta pro pântano com a Fiona, agora esperando filhotes ogros, com o burro e o gato por perto, prontos para mais aventuras. Mas dá pra ver que o coração dele já não é mais só de ogro rabugento. Ele tá virando um paizão. Logo no comecinho, a gente já percebe que a vida do Shrek tá bem diferente daquela paz do pântano que ele amava. Ele e a Fiona estão em tão distante, no lugar do rei Harold e da rainha Lilian, porque o sogro dele tá doente. Mas não é só uma gripe, não. O rei virou um sapo. Lembra do final do segundo filme? Pois é, ainda tá assim. E agora tá bem fraquinho, quase partindo dessa pra melhor. E quem é que tá tendo que cumprir os deveres reais enquanto isso? Ele mesmo, Shrek. Cara, imagina um ogro que nunca quis saber de etiqueta, banquetes chiques ou discursos formais, tendo que ficar usando roupas pomposas, participando de cerimônias e cumprimentando gente fresca o dia todo. Ele tenta, mas dá pra ver na cara dele que tá completamente fora da zona de conforto. Ele tropeça, fala tudo errado, derruba coisa e ainda por cima leva um baita tombo num show de teatro ao vivo, que era pra ser todo elegante. Um desastre real, literalmente. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o rei Harold vai piorando, e Shrek, Fiona e a rainha ficam ali, ao redor da cama do velhinho, esperando ele dar seu último suspiro. Só que o Harold não colabora muito, não. Ele tenta morrer várias vezes de forma dramática e sempre volta tossindo, tipo, peraí, ainda não foi agora não. A cena é engraçada e triste ao mesmo tempo.
até que finalmente ele se despede mesmo, com direito a umas últimas palavras bem enroladas, e entrega o fardo do trono ao Shrek. Só que o ogro não aceita isso fácil não. Dá pra ver no rosto dele que ser rei é o último papel que ele quer. A Fiona até tenta animar ele, dizendo que vai ser bom, que eles podem governar juntos, mas Shrek tá apavorado com a ideia. E aí a rainha solta a bomba. Existe outro herdeiro, um tal de Arthur Pendragon, primo da Fiona, que vive estudando num colégio longe dali. E aí Shrek vê uma saída perfeita: ir atrás desse garoto e colocar ele no trono no lugar dele. Mas claro, o Shrek não ia sozinho, né? Ele leva com ele o burro e o gato de botas, seus dois parceiros inseparáveis. O burro tá como sempre, tagarela, metido e se achando o cérebro da operação. Já o gato, sempre no estilo cavalheiro latino, cheio de charme, e com aquele olhar pidão que todo mundo conhece. Juntos eles partem numa viagem de navio para buscar o tal herdeiro, sem saber muito bem o que vão encontrar. Enquanto isso, a Fiona fica no castelo com as princesas. E é aí que ela tem uma surpresa que muda tudo. Ela está grávida. Ela conta pro Shrek antes dele embarcar, e o ogro congela, não de alegria, de pânico. A cabeça dele começa a girar. Ele fica imaginando ogros bebês bagunceiros, chorando, fazendo cocô no teto, sim, no teto, e a vida dele virando um caos total. Esse medo da paternidade vira um tema importante que vai acompanhá-lo o filme inteiro. Mas voltando para a viagem, Shrek, burro e gato estão a caminho da escola onde o tal do Arthur estuda. E eles acham que vão encontrar um jovem nobre, preparado para reinar. Mas como sempre no universo de Shrek, nada é como parece. O moleque é um adolescente desajeitado, impopular, meio nerd, que ninguém respeita. Sofre bullying e não tem nenhum pingo de autoconfiança. Quando o Shrek chega dizendo que ele vai ser rei, o Arthur quase desmaia. Eu, rei, nem consigo mandar no meu armário. E é aí que começa o desafio real do Shrek: convencer esse garoto sem graça de que ele pode ser alguém importante. Mas o Shrek também tá perdido, porque ele mesmo não acredita muito nisso. Ele só quer sair correndo daquela responsabilidade e jogar tudo no colo do primeiro que topar. Então, Shrek, burro e gato de botas já estão nessa missão meio maluca para levar o Arthur, ou Art, como ele prefere, de volta pro trono de tão distante. Só que logo de cara dá pra ver que vai ser mais difícil do que parece. O garoto não tem nada de rei. Ele é inseguro. Vive sendo zoado pelos outros alunos da escola. E o jeito desajeitado dele só piora tudo. Ele quer ser respeitado, claro, mas não sabe como. E o Shrek também não tem o menor jeito com palavras de motivação. A única coisa que ele consegue fazer é gritar: "Vamos embora", como se isso resolvesse alguma coisa. Enquanto eles estão tentando convencer o Art, o príncipe encantado finalmente entra em cena e começa a colocar o plano de vingança dele em prática. Ele tá amargurado desde que perdeu a chance de ser rei lá no segundo filme, lembra? Agora, ele reúne um exército só de vilões que a gente conhece dos contos de fadas. Tem o Capitão Gancho, a Bruxa Má, o Ciclope, o Lobo Mau e outros que também estão cansados de serem os do mal da história. O Encantado convence todo mundo de que juntos eles podem dar um golpe no reino e assumir o poder. Enquanto o Shrek tá fora, o Encantado aproveita a ausência dele para invadir tão distante com esse exército de vilões. Ele chega no maior estilo apresentação teatral, fazendo um drama danado, como se estivesse encenando uma peça. E claro, sequestra todo mundo que tá no castelo, inclusive a Fiona. Só que o que ele não esperava é que Fiona e as princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel e Bela Adormecida, fossem dar trabalho. Só que, no começo, essas princesas são um desastre. Elas são todas mimadas, frescas, cada uma com sua neura. A Branca de Neve só quer saber dos animais cantando ao redor dela. A Cinderela vive limpando o chão por reflexo. E a Bela Adormecida dorme em qualquer canto. Mas a Fiona tenta botar ordem e convencer as meninas de que elas precisam agir, se libertar e lutar de verdade. Aos poucos, elas vão se transformando, trocando a delicadeza pela atitude. E olha, depois de treinarem juntas e se unirem, elas viram praticamente um grupo de elite ninja de contos de fadas. É hilário. E ao mesmo tempo super legal ver as princesas tomando o controle da situação. Enquanto isso, a viagem do Shrek e companhia continua.
O Artie tá cada vez mais hesitante, achando que não tem o que é preciso para ser rei. E o Shrek começa a perceber que talvez o garoto só precise de alguém que acredite nele. O problema é que, no meio do caminho de volta, o navio dele sofre um ataque dos vilões do Encantado. E aí começa uma confusão daquelas. Shrek e Fiona estão vivendo de boa no reino de tão distante. Só que do nada, o rei Harold, aquele sapo que virou sogro do Shrek, fica doente e pá, morre. Só que antes de bater as botas, o velhinho dá um presentinho nada agradável pro Shrek. Você vai ser o próximo rei. E o Shrek já entra em pânico, porque ser rei é a última coisa que ele quer. Imagina só ele, um ogro, com coroa, trono e tendo que tomar decisões o dia inteiro. Não combina com ele, né? Só que aí o Harold solta uma última cartada. Tem mais um herdeiro possível. O primo distante da Fiona, chamado Arthur, ou Arthur, se quiser ser mais formal. É um adolescente meio desajeitado. Não tem nada de príncipe encantado, mas tá vivo. Então o Shrek vê aí uma chance de escapar dessa enrascada. Vai atrás desse tal de Arthur, leva o moleque pro trono e pronto. Ele e a Fiona voltam pra vida simples no pântano. Plano perfeito? Só que não. Enquanto isso, rola outra treta. O príncipe encantado, sim, aquele metido do segundo filme, tá revoltado porque perdeu tudo e quer vingança. Ele junta um bando de vilões de contos de fadas, tipo Capitão Gancho, Bruxa Má e por aí vai, para fazer um golpe no reino e tomar o trono à força. E como o Shrek tá fora em busca do tal herdeiro, o Encantado acha que agora é a hora. Voltando pro Shrek, ele sai em viagem com o burro e o gato de botas, que continuam sensacionais, como sempre, e vão atrás do Arthur, que estuda numa escola tipo internato. O problema é que o garoto é super inseguro, vive sendo zoado pelos outros alunos e acha que nunca vai ser um bom rei. E o Shrek, que não tem o menor jeito para dar apoio emocional, acaba assustando mais ainda o moleque. No meio disso tudo, o burro e o gato trocam de corpo por culpa de uma mágica maluca, então já viu, é confusão atrás de confusão. Lá no reino, Fiona descobre que tá grávida. Pois é, vem bebê ogro aí. Mas mal tem tempo para pensar nisso porque o príncipe encantado invade tão distante e faz todo mundo de refém. As princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, etc., tentam reagir, mas são tão mimadas que mais atrapalham do que ajudam. Só a Fiona mesmo tenta manter a calma e bolar um plano para escapar e salvar o reino. De volta ao Shrek, depois de muitos altos e baixos, ele finalmente consegue mostrar pro Arthur que coragem não é nascer valente, mas escolher fazer o certo, mesmo morrendo de medo. E o garoto começa a acreditar em si mesmo. Aí os dois decidem voltar correndo pro reino, antes que o Encantado destrua tudo. Na batalha final, rola de tudo. Vilões sendo enganados, heróis improvisando, princesas virando ninjas, literalmente. E claro, o Arthur encarando o Encantado, com um baita discurso que desarma geral. No fim, o Encantado se dá mal. O reino é salvo e... tcharam! O Shrek não precisa ser rei, porque o Arthur finalmente assume a coroa. E Shrek volta pro pântano com a Fiona, agora esperando filhotes ogros, com o burro e o gato por perto, prontos para mais aventuras. Mas dá pra ver que o coração dele já não é mais só de ogro rabugento. Ele tá virando um paizão. Logo no comecinho, a gente já percebe que a vida do Shrek tá bem diferente daquela paz do pântano que ele amava. Ele e a Fiona estão em tão distante, no lugar do rei Harold e da rainha Lilian, porque o sogro dele tá doente. Mas não é só uma gripe, não. O rei virou um sapo. Lembra do final do segundo filme? Pois é, ainda tá assim. E agora tá bem fraquinho, quase partindo dessa pra melhor. E quem é que tá tendo que cumprir os deveres reais enquanto isso? Ele mesmo, Shrek. Cara, imagina um ogro que nunca quis saber de etiqueta, banquetes chiques ou discursos formais, tendo que ficar usando roupas pomposas, participando de cerimônias e cumprimentando gente fresca o dia todo. Ele tenta, mas dá pra ver na cara dele que tá completamente fora da zona de conforto. Ele tropeça, fala tudo errado, derruba coisa e ainda por cima leva um baita tombo num show de teatro ao vivo, que era pra ser todo elegante. Um desastre real, literalmente. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o rei Harold vai piorando, e Shrek, Fiona e a rainha ficam ali, ao redor da cama do velhinho, esperando ele dar seu último suspiro. Só que o Harold não colabora muito, não. Ele tenta morrer várias vezes de forma dramática e sempre volta tossindo, tipo,
Peraí, ainda não foi agora não. A cena é engraçada e triste ao mesmo tempo, até que finalmente ele se despede mesmo, com direito a umas últimas palavras bem enroladas, e entrega o fardo do trono ao Shrek. Só que o ogro não aceita isso fácil não. Dá pra ver no rosto dele que ser rei é o último papel que ele quer. A Fiona até tenta animar ele, dizendo que vai ser bom, que eles podem governar juntos, mas Shrek tá apavorado com a ideia. E aí a rainha solta a bomba. Existe outro herdeiro, um tal de Arthur Pendragon, primo da Fiona, que vive estudando num colégio longe dali. E aí Shrek vê uma saída perfeita. Ir atrás desse garoto e colocar ele no trono no lugar dele. Mas claro, o Shrek não ia sozinho, né? Ele leva com ele o burro e o gato de botas, seus dois parceiros inseparáveis. O burro tá como sempre, tagarela, metido e se achando o cérebro da operação. Já o gato, sempre no estilo cavalheiro latino, cheio de charme, e com aquele olhar bidão que todo mundo conhece. Juntos eles partem numa viagem de navio para buscar o tal herdeiro, sem saber muito bem o que vão encontrar. Enquanto isso, a Fiona fica no castelo com as princesas, e é aí que ela tem uma surpresa que muda tudo. Ela está grávida. Ela conta pro Shrek antes dele embarcar, e o ogro congela, não de alegria, de pânico. A cabeça dele começa a girar. Ele fica imaginando ogros bebês bagunceiros, chorando, fazendo cocô no teto, sim, no teto, e a vida dele virando um caos total. Esse medo da paternidade vira um tema importante que vai acompanhá-lo o filme inteiro. Mas voltando para a viagem, Shrek, burro e gato estão a caminho da escola onde o tal do Arthur estuda. E eles acham que vão encontrar um jovem nobre, preparado para reinar. Mas como sempre no universo de Shrek, nada é como parece. O moleque é um adolescente desajeitado, impopular, meio nerd, que ninguém respeita. Sofre bullying e não tem nenhum pingo de autoconfiança. Quando o Shrek chega dizendo que ele vai ser rei, o Arthur quase desmaia. Eu, rei, nem consigo mandar no meu armário. E é aí que começa o desafio real do Shrek. Convencer esse garoto sem graça de que ele pode ser alguém importante. Mas o Shrek também tá perdido, porque ele mesmo não acredita muito nisso. Ele só quer sair correndo daquela responsabilidade e jogar tudo no colo do primeiro que topar. Então, Shrek, burro e gato de botas já estão nessa missão meio maluca para levar o Arthur, ou Art, como ele prefere, de volta pro trono de tão distante. Só que logo de cara dá pra ver que vai ser mais difícil do que parece. O garoto não tem nada de rei. Ele é inseguro. Vive sendo zoado pelos outros alunos da escola, e o jeito desajeitado dele só piora tudo. Ele quer ser respeitado, claro, mas não sabe como. E o Shrek também não tem o menor jeito com palavras de motivação. A única coisa que ele consegue fazer é gritar, "Vamos embora", como se isso resolvesse alguma coisa. Enquanto eles estão tentando convencer o Art, o príncipe encantado finalmente entra em cena e começa a colocar o plano de vingança dele em prática. Ele tá amargurado desde que perdeu a chance de ser rei lá no segundo filme, lembra? Agora, ele reúne um exército só de vilões que a gente conhece dos contos de fadas. Tem o Capitão Gancho, a Bruxa Má, o Ciclope, o Lobo Mau e outros que também estão cansados de serem os do mal da história. O Encantado convence todo mundo de que juntos eles podem dar um golpe no reino e assumir o poder. Enquanto o Shrek tá fora, o Encantado aproveita a ausência dele para invadir tão distante com esse exército de vilões. Ele chega no maior estilo apresentação teatral, fazendo um drama danado, como se estivesse encenando uma peça. E claro, sequestra todo mundo que tá no castelo, inclusive a Fiona. Só que o que ele não esperava é que Fiona e as princesas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel e Bela Adormecida, fossem dar trabalho. Só que, no começo, essas princesas são um desastre. Elas são todas mimadas, frescas, cada uma com sua neura. A Branca de Neve só quer saber dos animais cantando ao redor dela, a Cinderela vive limpando o chão por reflexo, e a Bela Adormecida dorme em qualquer canto. Mas a Fiona tenta botar ordem e convencer as meninas de que elas precisam agir, se libertar e lutar de verdade. Aos poucos, elas vão se transformando, trocando a delicadeza pela atitude. E olha, depois de treinarem juntas e se unirem, elas viram praticamente um grupo de elite ninja de contos de fadas. É hilário. E ao mesmo tempo super legal ver as princesas tomando controle da situação. Enquanto isso, a viagem do Shrek e companhia continua. O Artie está cada vez mais hesitante
achando que não tem o que é preciso para ser rei. E o Shrek começa a perceber que talvez o garoto só precise de alguém que acredite nele. O problema é que, no meio do caminho de volta, o navio dele sofre um ataque dos vilões do Encantado. E aí começa uma confusão daquelas. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.